Boa noite a todos. Como vocês sabem, o intuito da nossa live é a gravação do vídeo, certo? Para ficar gravado e arquivado aqui. Essa live de hoje ela é um pouco diferente. Boa noite a todos aí. Ela é um pouco diferente porque eu tenho feito uma série de vídeos sobre o apóstolo Paulo e estava postando no YouTube. Só que eu postava lá e não postava aqui no Instagram, entendeu? O que eu resolvi fazer depois de pensar, analisar? Eu prefiro fazer uma live aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, né, em forma de uma entrevista, e depois eu gravo aqui, né, copio essa live, esse vídeo e posto, obrigado aí pelo coraçãozinho, e posto lá no YouTube, no canal do YouTube. Eu tenho um canal do YouTube com o mesmo nome daqui. É um canal que eu guardo ali, né, que é uma forma segura de não perder os arquivos. Então, eu tenho usado lá. Então, a minha ideia é o quê? Eu já tenho lá são 7. Eu tenho que conferir direitinho. Acho que 7 ou 8 entrevistas já feitas, 7 ou 8 vídeos sobre Paulo, né, em forma de entrevistas, estão no YouTube, nenhuma postada aqui. Então a ideia é fazer por aqui, depois retirar daqui e levar para o YouTube, entendeu? Então o motivo da live geralmente são esses. Geralmente quando eu entro em live é para falar de um tema específico. Eu gosto de fazer uma abordagem bem rápida. E a abordagem de hoje, então, a gente vai falar sobre o Paulo. Vou recapitular aquilo que eu já falei até agora, e mais para frente eu devo prosseguir, né, em outros vídeos sobre o apóstolo Paulo. Primeiramente, para nós entendermos sobre quem foi o apóstolo Paulo, nós vamos voltar um pouco na história rapidamente e vamos entender o porquê da importância também de falar do amor, né? Qual a importância de falar do amor de Jesus e o que Paulo tem a ver com isso. Primeiramente, Paulo foi um dos apóstolos de Jesus Cristo. Ele é autor praticamente da metade do Novo Testamento. Então, você falar de Jesus, automaticamente, uma hora ou outra, você vai falar de Paulo, né? Paulo foi, do Novo Testamento, ele foi um dos maiores ali escritores, ou vamos falar assim, ele que, quando ele não escrevia, as pessoas que o acompanhavam escrevia as suas cartas às igrejas que ele implantava. E Paulo foi o maior, para mim, né, de todos os tempos aí, o maior missionário. Ele que levou o amor de Cristo, o evangelho de Cristo aos gentios. Quem são os gentios? Eram todos aqueles que não eram pertencentes ao povo judeu, assim como nós, né? Nós consideradamente somos também gentios. Então aí está a diferença. Então, falar de Jesus, falar do amor de Cristo, dos seus ensinamentos, sim, nós devemos também, nós iremos usar Paulo, porque Paulo escreve, se não me engano, no Novo Testamento são 27 livros, né, no cano cristão protestante, e desses 27, Paulo escreve 13 cartas, para você ver. Olha, Paulo vai escrever aqui, ó, pra vocês terem ideia. Eu vou ler todos os livros do Novo Testamento e vou falar aqui, segundo os seus escritores. Mateus, né, os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus escrito por Mateus, Marcos escrito por Marcos, Lucas escrito pelo médico Lucas e João pelo discípulo João. Aí vem Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, que era um dos discípulos de Paulo, tá?
Só lembrando disso aí. Aí vem carta à igreja de Roma, né? Carta aos Romanos, escrito por Paulo. Vem 1º e 2º Coríntios, cartas, né, escrita à igreja de Corinto, escrito também por Paulo. A carta à igreja de Galácia, né? Então, carta aos Gálatas, escrito também por Paulo. Carta escrita à igreja de Éfeso, quer dizer, carta escrita aos Efésios, Paulo. Carta escrita à igreja de Filipos, cartas aos Filipenses, escrito por Paulo também. A igreja de Colossos, por Paulo, né? Carta aos Colossenses. 1º e 2º Tessalonicenses, a igreja de Tessalônica, também escrito por Paulo. 1º e 2º Timóteo, carta escrito a um dos seus discípulos também, Timóteo. A Tito, também uma pessoa, a Filemon, e termina aqui em Filemon. Uma curiosidade aqui rapidinho para vocês sobre as cartas, e nós vamos terminar em Filemon, a carta de Paulo ao seu amado amigo Filemon. Só que depois, se vocês continuar no cânon bíblico protestante, cristão protestante, vocês vão ver que tem a carta aos Hebreus. E aí fica aquela dúvida, mas foi Paulo não que escreveu? Não, realmente não. Hebreus ainda não, os estudiosos ainda não decidiram, não descobriram mais ou menos quem foi. Mas depois nós temos as epístolas, que também são cartas. Tiago, né? Discípulo Tiago, 1º e 2º Pedro, Pedro mesmo. 1º, 2º, 3º João. Evangelho do discípulo também João. Judas, discípulo Judas, não Iscariotes, o outro Judas. E Apocalipse, escrito também pelo discípulo João. Tem uma outra curiosidade aqui também, o Evangelho de Marcos, escrito por Marcos, mas mais provavelmente ditado nessa questão por Pedro. São algumas curiosidades interessantes aqui. Mas vamos lá, por que Paulo? Olha, ser cristão, seguir ali os passos de Cristo, estar no caminho, não significa que você não vai ser pecador, que você será um santo. Não significa que para você vir para a presença de Deus, você tem que consertar sua vida primeiro e depois vir. Tem pessoas que têm essa interpretação errada. Primeiro você tem que mudar tudo, depois você tem que estar na igreja. Não. A igreja, o caminho, Jesus, ali é o lugar do conserto. É ali que você vai consertar os seus erros. Vai errar, não vai cometer. Cometeu o pecado, vai pedir perdão e vai tentar não cometê-lo ou não cometê-lo mais. Há uma interpretação errada. A pessoa foi para a igreja para esconder atrás de algo. Não. Olha, a pessoa que tem um encontro com Cristo verdadeiro, ela vai até a igreja para mudar, para transformação em Cristo. Assim não foi diferente com Paulo, que é o que nós estamos falando aqui, e que não foi diferente também com os seus discípulos. Eles simplesmente deixaram tudo e seguiram a Cristo. Então essa introdução que eu estou dando aqui é para cortar de vez, eliminar de vez essa falsa interpretação. Que para você estar na presença de Deus, você tem que estar sem pecado, vamos falar assim. Você tem que consertar sua vida
para depois ir para a presença de Deus. Não. Cristo te chama, nos chama da forma que nós estamos. Sim, e ali no caminho é o que a gente vai ser mudado, transformado, moldado. A diferença é essa. Eu vou citar para vocês o exemplo dos primeiros discípulos que foram chamados por Cristo e a situação que eles se encontravam naquela hora, quando Cristo chamou. E vou explicar rapidamente sobre esse sentido aí do chamado de Cristo. Está lá no Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelho aí dos 4 evangelhos, no Novo Testamento. Está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, leremos os versículos 18 a 22. Acompanhe comigo a leitura rapidamente. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançava as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia do seu pai, consertando as redes, e os chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Então vocês viram aqui 4 chamados. 4 chamados. Pedro e André. E na segunda sequência, nós vemos Tiago e João. E o que esses chamados têm em comum? Eles têm uma coisa em comum. Quando Jesus passa e chama, eles largam o que estão fazendo e seguem a Cristo. Então, o chamado de Cristo, ele é imediato, ele é na hora. Você larga tudo que está fazendo e vem. E neste caminho, aí sim, você será ensinado. Através do Espírito Santo, você será moldado, transformado ao longo da sua caminhada. Quem julga que primeiro você tem que consertar a sua vida para depois vir para a presença de Jesus e caminhar, está totalmente errado. Jesus te chama como está, da forma que está. E ali sim terá a transformação e a mudança. Pessoas que pensam assim, eu imagino que devem viver... Eu vou usar uma expressão popular aqui da nossa região, no mundo da lua. Por que do mundo da lua? Se você então tem que consertar a sua vida, então você é dono da sua própria vida, não é? Dentro da vida você é dono do próprio tempo. Sim, eu posso programar a minha vida, porque eu me programei para viver 100 anos. Então eu tenho tempo de consertar minha vida, de organizar toda a minha vida e depois ir para a presença de Deus. Será? Será que primeiro você tem que organizar a sua vida totalmente e depois ir para a presença de Deus e buscar a Deus? Será que você é dono do tempo? Não, deixa eu falar. Nós não somos donos do tempo. Dono do tempo é Deus. Dono do tempo é Cristo. Se Ele está te chamando, larga tudo que você está fazendo e venha para a presença dEle. E ali sim Ele vai trabalhar e vai transformar, assim como os discípulos que nós vimos aqui no Evangelho de Mateus, os primeiros discípulos que foram chamados. Pedro, André, depois Tiago e João. O que eles estavam fazendo, eles deixaram e vieram
E não olharam para o lado, não olharam para trás. Ah, Jesus, eu vou te seguir, mas espera aí, eu tenho que resolver isso e aquilo, e daqui a pouco eu vou te seguir. Às vezes, quando eles fossem seguir a Cristo, ele já estava longe, distante. E às vezes ele nem alcançaria, porque Jesus estava passando. Então nós devemos abraçar a oportunidade de seguir a Cristo com as duas mãos. E as pessoas que gostam de acusar, não, você não pode estar na presença de Deus porque você está tudo errado. Você não pode buscar a Deus porque você não consertou a sua vida ainda. Aí entra aquela pergunta: quem é dono do tempo? Se Jesus está te chamando agora, aí você não agarra essa oportunidade agora. Porque primeiro você vai ter que consertar a sua vida, mudar toda a sua vida, para depois ir para a presença de Deus. Tá, o que garante que você terá essa oportunidade? Devemos largar o que estamos fazendo e seguir a Cristo. Aí vocês devem estar perguntando: tá, mas o que isso tem a ver com o apóstolo Paulo? Tem tudo a ver com o apóstolo Paulo também. Que primeiramente, o que é ser apóstolo? O que é ser discípulo? Que apóstolos e discípulos são a mesma coisa. É você testemunhar e levar algo de alguém ou de alguma coisa. Os discípulos foram chamados e Paulo, logo após, algum tempo depois, foi chamado pelo próprio Cristo. É ser testemunho real, no caso aqui, falando da Bíblia, testemunho real de Cristo. Então, apóstolos e discípulos foram aqueles que viveram, testemunharam, conheceram a Cristo. Então, hoje não existe mais apóstolo. Entendeu? Só para resumir. E Paulo foi. Paulo foi chamado por Cristo. Aí que entra a curiosidade quando Paulo é chamado por Cristo. Assim como esses discípulos, João, Pedro, André, Tiago, que nós citamos aqui, a forma que Paulo conheceu a Cristo foi interessante, foi curioso. Por quê? Paulo, vamos lá, quando eu falei sobre o chamado de deixar tudo e vir a Cristo. Né? Porque aí tem os acusadores, não, para você ir buscar Deus, você tem que consertar sua vida é toda bagunçada. Você não pode. Não. Todos os discípulos vieram como estavam. E durante Deus, Jesus, o Espírito Santo trabalhou na vida deles. E Paulo, antes de ter o chamado por Cristo, Paulo simplesmente era um assassino de cristão. É literalmente mesmo, um assassino de cristão. Um perseguidor da igreja. Aí vamos parar para pensar nesse chamado de Paulo. Então, antes de Paulo começar a buscar Cristo, primeiro então ele tinha que abandonar, né, tudo ali que ele estava fazendo, mostrar primeiro para a sociedade que ele tinha parado de assassinar todo mundo. Aí sim, depois ele iria buscar a Cristo. Não. Quando Cristo aparece para Paulo no caminho de Damasco, naquele exato momento ali, o chamado foi confirmado e eficaz. E Cristo orienta o que ele deveria fazer ali. E ele seguiu. E ali depois nós vamos adentrar aqui sobre a vida de Paulo, do apóstolo Paulo. Naquele exato momento foi uma transformação. Naquele exato momento ele abandonou tudo que ele fazia para
entrar, caminhar neste caminho que era Jesus, que é Jesus na nossa vida. E a partir daí, o Espírito Santo começou, com esse encontro de Cristo, começou a trabalhar na vida de Paulo. Vocês entenderam o que é ser chamado por Cristo? É você abandonar, naquele exato momento, deixar tudo e seguir a Cristo. E ali sim ter a transformação. A transformação na caminhada. A gente sempre chama essa caminhada de santificação. O que é a caminhada de santificação? A caminhada de santificação é você estar caminhando num processo de santidade, no qual nós alcançaremos somente nos céus, quando nós teremos nosso corpo transformado. Então, é um caminho, sim, de luta, de renúncia contra o pecado. Todo dia nós temos que lutar contra o pecado. Não significa que nós estamos seguindo a Cristo, seguindo a igreja, estando em comunhão com nossos irmãos, que nós não temos pecado. Nós temos pecado. Nós nascemos pecadores e não somos merecedores de nada. De nada. Ninguém é merecedor de nada. Mas pela graça de Deus, demonstrando o seu amor através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, nós tivemos perdão pelos nossos pecados. E a partir daí nós tivemos direito novamente à vida eterna. Tivemos direito de morar no céu com Cristo. Não é mérito nosso. Ninguém pode dizer, bater no peito e falar assim: eu sou salvo porque eu mereço. Ninguém merece. Todos nós somos pecadores. Nós somos salvos pela graça de Deus, pela graça de Cristo, pelo seu amor. Então, antes de nós julgarmos alguém, primeiro nós temos que lembrar, nesse sentido, que ninguém é merecedor da salvação. É só pela graça que somos salvos, mediante a fé em Cristo Jesus. Então Paulo, ele era assim, um assassino, mas que foi resgatado pelo amor de Deus. Foi resgatado por Jesus. Lógico, as pessoas na época estranharam. Como assim uma pessoa que é assassino agora está falando do amor daquele que ele perseguia, daquelas pessoas que seguia a Cristo, e agora ele está falando do amor de Jesus Cristo? Sim, aí que está o mistério, aí que nós vemos o poder de Deus, o poder transformador do amor de Jesus Cristo. É nisso aí que nós vemos. Então, acusar é muito fácil, mas quando você está acusando, você não percebe, você não consegue ver a transformação, a mudança que é gradativa. Ela não acontece do dia para a noite. É devagar, com perseverança, não desanimar e não desistir. E todos esses que foram chamados para ser discípulos de Cristo, testemunho ocular do amor de Deus através de Jesus, todos eles, com exceção de João, foram mortos, foram assassinados de formas barbárias, de várias formas, mas foram até o final.
perseverante na presença de Deus. Acusações tiveram, palavras de desânimos tiveram, mas seguiram perseverante até o fim. Você sabe por quê? Olha, neste mundo tudo é passageiro. Acusações, julgamentos, perseguições, não adianta, teremos, mas vale a pena perseverar e deixar o Espírito Santo te moldar e te transformar na sua presença. Assim como os discípulos foram transformados, Paulo foi transformado, nós não somos diferentes. Nós também podemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, antes de você falar qualquer coisa, até mesmo palavra de desânimo para o seu próximo, em vez de você levar a palavra de desânimo para o seu próximo, leva a palavra de encorajamento. Vale a pena estar na presença de Deus. Vale a pena perseverar. Porque o que nós almejamos não é este mundo. O que nós almejamos é a vida eterna. É estar um dia nos céus, com Jesus, com os discípulos, encontrarmos as pessoas que nós amamos. Pessoas que acusam dessa forma são pessoas que ainda não entenderam qual é o real sentido da vida. Olha, nós seres humanos fomos criados com um único objetivo: adorar a Deus, sermos eternos, adorarmos a Deus. Mas devido ao pecado, nós perdemos esse direito. Mas nós recebemos com o sacrifício de Cristo, com o amor de Deus encarnado em Jesus, nós recebemos direito novamente de termos a vida eterna e seguimos diante, aceitando o amor de Jesus para sermos eternos novamente. Então nós fomos criados para adorar a Deus. Nós não fomos criados para amar as coisas deste mundo acima de Deus. Podemos ter as coisas? Podemos trabalhar, se for da vontade de Deus, ter um certo luxo, mas tudo aquilo que você necessita para sobreviver é vaidade. Em Eclesiastes, Salomão vai falar, ele já inicia o livro de Eclesiastes, vou até abrir para vocês aqui, só para você ter um pouquinho, falando sobre vaidade. Você que nunca leu o livro de Eclesiastes, abre lá e vê. Ele começa o capítulo 1 assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Versículo 2: vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E de que vaidade ele está falando? Salomão foi um dos homens mais ricos de todos os tempos que passou aqui na terra. E depois de uma longa experiência de até mesmo de abandono da fé, ele viu que todas as riquezas, tudo aquilo que ele conquistou neste mundo, não passava de vaidade. Por que vaidade? Porque tudo há de passar. Tudo há de passar. Mas após a morte, tem sim, para aqueles que aceitar Cristo, ter e caminhar na presença de Deus, deixando o Espírito Santo trabalhar e transformar, terá a vida eterna. Olha, nós temos vários planos.
estudar, formar, conquistar, mas não esquece que tudo isso é vaidade. Se Deus está te abençoando, agarre com as duas mãos, mas sempre com Deus em primeiro lugar, sempre com Jesus em primeiro lugar na sua vida, porque tudo isso que nós estamos vendo aqui é vaidade. E esses discípulos, inclusive Paulo, agarraram esse chamado e não voltaram atrás. Motivos tiveram muitos, N motivos para deixar teoricamente o caminho da salvação, que era Jesus, que é Jesus, mas não abandonaram. Críticas tiveram, palavras de desânimos tiveram, mas eles não abandonaram. Por que eu citei os discípulos, os primeiros discípulos e agora Paulo? Porque eles eram pecadores, tão quanto eu e você somos. Nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Mas a diferença é que nós estamos, aquele que aceita Cristo, aceita esse chamado, a diferença é que você está no caminho, mudando e transformando. Sentindo o amor de Deus, sentindo a presença de Jesus e sentindo o Espírito Santo falando aos nossos corações. A diferença é essa. Então, falar de Paulo, nós vamos estar falando de um homem pecador, como qualquer um de nós. Só que a diferença é que Paulo foi uma pessoa que aceitou o chamado de Cristo e deixou o Espírito Santo trabalhar e habitar em sua vida. Como eu vou tornar a frisar, houve palavras de desânimos para Paulo, inclusive, desanimar? Sim. Críticas? Sim. Inclusive dos próprios discípulos de Cristo que estava vivo. Se Paulo fosse olhar, ele não teria começado ali o seu ministério, que tanto tem nos abençoado até hoje. Ele não olhou para as críticas, ele simplesmente olhou para Cristo e seguiu em frente. Então assim devemos ser nós, como os discípulos, quando nós citamos ali João, Pedro, Tiago e André, e especificamente agora falando de Paulo. Não olhou para trás, não olhou para aquilo que você cometeu, não olhou para aquilo que as pessoas estavam falando e acusando. Ele olhou apenas para Cristo e seguiu. A diferença é essa. Então, falar de Jesus, falar do amor de Jesus, nós iremos falar também de Paulo, que é o nosso tema específico aqui. Então a gente vai falar, né, eu vou passar esses vídeos para cá, para essa plataforma, e depois eu mando para o YouTube. Então eu estou fazendo essa breve explicação dos outros vídeos que eu já fiz sobre Paulo, né? Fiz agora uma breve explanação sobre o chamado. Às vezes as pessoas que estão lá de fora, eles não entendem o chamado, assim como as pessoas da época de Paulo não entendeu como um assassino pode ser transformado e deixar de ser assassino para ser perseguido. Como? Aí que nós vemos o tamanho do poder de Deus, o tamanho do amor de Jesus pelas nossas vidas. Vale a pena nós seguirmos em frente e não olharmos para trás. Vale a pena nós lutarmos até o final desta vida aqui, mesmo com críticas, com tudo que possa vir contra nós. Vale a pena. É palavra de encorajamento. Falar de Paulo, vamos ver coragem. Falar de Paulo
nós vamos ver perseverança. Imagina, tanto que Paulo não foi perseguido, como Paulo foi perseguido. Olha, e nesse vídeo falando sobre Paulo, nós fizemos aí uma breve introdução sobre chamado. Eu precisava falar sobre chamado, tá? Porque falar de Paulo não tem como falar de Paulo sem falar de chamado. Um chamado forte, um chamado singular, é o chamado de Paulo. E nessa série que já está lá no YouTube, nós temos algumas perguntas que já foram feitas lá. Eu aqui devo continuar nas demais. Eu vou fazer uma breve aqui, um resumo, bem breve, sobre as perguntas que já foram feitas, né, uma entrevista com o apóstolo Paulo, sobre a vida de Paulo. Qual é o seu nome? Nós já falamos. O nome de Paulo vai estar Saulo, né, de uma forma escrita diferente, ou Saulo. Você pode encontrar isso lá em Atos capítulo 7, 58, versículo 58, que significado implorado, desejado. Naquele tempo era normal as pessoas ter o nome e o sobrenome, era um costume da época. Vocês vão ver outro exemplo, como João e Marcos, né? João Marcos, José de Becebas, Simeão de Níger, Tabita de Dorcas. Então Paulo tinha o seu primeiro nome como Saulo, de uma forma escrita o Saulo, né? Tipo assim, Saulo, né? Traduzindo melhor. E Paulo, no caso Saulo, eu falei na forma grega, Saulo. Saulo, Paulo, então era o mesmo nome, tá? Não é nomes diferentes não, beleza? É interessante sabermos disso aí. Atos capítulo 7, rapidinho, 58. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas os demais não devem ficar muito longo não. Vamos lá. 7:58, assim diz: e lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, que também chamava Paulo. Beleza? Então tá aí o nome de Paulo. Mas Paulo gostava de ser chamado como Paulo. Vejamos em Atos capítulo 3, versículo 9. Isso aqui está tudo no YouTube já, tá? Só recordando mesmo. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, e disse. Nós vemos outro exemplo aí. Aí fala também sobre o nascimento de Paulo. Teoricamente, Paulo pode ter nascido no ano 5 da nossa era, depois de Cristo. Quando ele escreve a carta para seu amigo Filemão, ele já se considerava velho. Filemão, capítulo 9. Velho, naquela época, conforme os padrões e os costumes, já eram pessoas que tinham uma média de 55 anos de idade, tá? Entre 55 a 60 anos, já eram pessoas consideradas velhas, idosas, tá bom? Naquele tempo, é interessante a gente ver a perspectiva de vida era menor do que hoje. Então, a pessoa de 55 a 60 anos já era considerada uma pessoa anciã. Onde você nasceu? Paulo nasceu em Tarso da Cecília da Ásia Menor, na Ásia. Então, vemos isso em Atos capítulo 9, versículo 11, Atos capítulo 21, versículo 39, Atos 22, versículo 3. Vamos aqui onde nós estamos mais perto, capítulo 9, versículo 11, só para vocês acompanharem aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, Paulo de Tarso, pois ele está orando.
Então era normal você falar, naquela época, você ser apelidado também por onde você morava. É uma coisa de você falar o seu nome, eu sou fulano da cidade tal. Então Paulo nasceu em Tarso, na Ásia Menor. Ficava uns 15 quilômetros do mar Mediterrâneo. Tarso era uma cidade considerada na época grande, cerca de 300 mil habitantes. E era uma cidade portuária. Então era uma cidade com atividade intensa economicamente naquela época. A outra pergunta: como é que você, sendo judeu, nasceu numa cidade helenista? A sua família é de lá ou migrou para lá? Isso tudo está no YouTube, só lembrando para vocês. Paulo sim era judeu, sua família era tudo judeia. Então ele vai explicar aqui brevemente, o autor vai ter explicado assim, que Paulo teria nascido em Giscala, na Galileia, né, e ter levado novo pelos seus pais, né, migrado para Tarso. Mais ou menos assim, uma explicação breve para vocês entenderem aqui. É provável que a sua família Paulo tenha sua origem na Galileia e tenha migrado lá para Tarso bem antes do nascimento de Paulo, uma das hipóteses, tá? Naquele tempo, a migração de judeus da Palestina para cidades costeiras do mar Mediterrâneo era muito comum. Então a migração para o lugar onde a economia, né? Uma coisa que está saindo da cidade pequena, indo para a cidade grande, tentar haver. Estou falando no contexto daquele tempo lá, tá bom? Mas Paulo mesmo, às vezes ter nascido ali, ainda não tem certinho, tá? Segundo historiadores, alguns teólogos, ele pode ter sim nascido em Tarso, mas foi criado em Jerusalém. Em Atos 22, 3, 26, 4, 5, ele vai falar que tinha uma irmã que morava em Jerusalém. É bom a gente sempre estar lendo o texto. Esse estudo assim é um pouco demorado, como eu fiz uma breve introdução para vocês sobre o chamado, que a gente precisava fazer sobre isso. Diz assim, Atos capítulo 22, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cecília, mas criei-me nessa cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, e assim como todos vós o sois nos dias de hoje. Então Paulo aqui ele mesmo descreve, ele mesmo fala que ele nasceu em Tarso, mas foi criado o tempo todo ali na região de Jerusalém, do seu povo, né, aos pés de Gamaliel, que era um dos doutores da lei na época. Então Paulo sim se considerava judeu. É a mesma coisa de você nascer, por exemplo, em outro estado, só nasceu, e viver, por exemplo, nasci no Espírito Santo, mas passei minha vida inteira em Minas. Então você, teoricamente, é mineiro. Só explicando. E também a gente tem a pergunta de número 5, quais os estudos que você fez, aonde e com quem? Aí aqui mesmo ele responde. Mas vamos fazer uma breve explicação aqui, para ficar mais fácil. Paulo deve ter recebido a sua formação básica como judeu, primeiro na casa dos seus pais, que era tradicional os pais ensinar naquela época em casa. Em seguida, depois foi para a sinagoga, local de Tarso. Sinagoga era uma escola de formação básica dos judeus e compreendia algumas coisas: ler e escrever, o estudo da lei e a história do povo, a transmissão da sabedoria, né, da vida do povo, das suas tradições, orações e outras coisas. O método de estudo naquela época era o quê? Perguntas e respostas. É até interessante, né, essa forma de estudo. Você pergunta e automaticamente tem a resposta. E tem uma curiosidade aqui sobre o estudo: repetir e decorar.
Mas tem uma peculiaridade aqui nessa pergunta sobre helenista. Que era helenista? Que é isso, helenista? Helenista é tudo que tinha naquela época da cultura grega. Por exemplo, ele estava em Tarso, na Ásia, mas com a influência da cultura grega. Então, helenista era isso. Tudo que vinha ali da sociedade, costumes da sociedade grega, que naquela época era abrangente. Não diferente do tempo de Cristo. Cristo nasceu ali na região de Belém e tal, conviveu em Galileia e etc. ali, na nação de Israel, mas naquela época era dominado por Roma. E os romanos também tinham uma grande influência da cultura grega, porque veio de antes, né, do Alexandre Grande, desde Alexandre Grande ali, alguns anos antes de Cristo, mais ou menos aproximadamente aí uns 300 anos antes de Cristo. Então implantou-se a cultura, apesar de Alexandre Grande ser da Macedônia, mas também tinha influência da Grécia, né? Então a cultura grega dominante, e ele tinha esse estilo de domínio, Alexandre Grande, aonde ele passava, ele não passava para destruir, mas sim para implementar, né? Implementar as suas como fala, os seus costumes, enraizar ali, e educar aquela região segundo ali o que eles acreditavam. É interessante essa forma de conquista, né? Que aí você acaba tendo o povo nas suas mãos. Se você for destruir a força, um dia ou outro vai acabar, mas se você implementar devagar uma ideia, ela vai enraizar e você terá o domínio do povo em suas mãos sem eles perceberem. Então não usava muito por força, mas por sabedoria. Então por isso que a cultura grega dominava demais naquela época. Nós não vamos adentrar em pequenos detalhes não, porque fica muito grande. Isso aqui é só um recapítulo, um recapítulo aí sobre as perguntas que nós fizemos sobre Paulo, que está lá no canal do YouTube. Então, continuando falando sobre Paulo, a pergunta de número 6 vai falar: você se formou como rabino, doutor da lei? Quais os cursos que seguiu? Sim, havia grandes mestres da época. Paulo estudou, né, com um deles, mas ele não, teoricamente, ele não formou como doutor da lei. Paulo, sim, possuía um grande conhecimento, sólida, teológica, igual ao dos rabinos, que seguiam as regras e interpretações da lei daquela época. E quem eram esses rabinos? Jesus fala muito sobre os escribas, fariseus, que eram assim considerados doutores da lei. Mas Paulo, nós podemos chamar assim, ele teve uma boa bagagem. Paulo era um homem muito inteligente, muito estudado. E se a gente for tratar como estudo superior, Paulo, teoricamente, sim, fez um estudo superior. Naquela época abrangia o seguinte: o estudo da lei chamada Torá, eles eram obrigados a estudar até hoje, através da lei frequente, até conhecê-lo de cor. Torá são os livros da lei. Teoricamente, a gente vai falar ali os primeiros livros do Velho Testamento, ou falar do Antigo Testamento, do Primeiro Testamento, que você vai ver ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Estudou Alacá. Alacá procurava regulamentar a vida do povo de acordo com a lei, com a aplicação. Estudou Agadá, história do passado descrito na Bíblia do povo, as regras de Midrash, que é a interpretação, né? Significa como buscar,
como aplicar na sua vida. Então ele teve toda uma base explicativa sobre o seu povo. Teoricamente, sim, uma faculdade. Paulo era bem estudado, inteligentíssimo Paulo era, e ele foi usado para ser um missionário, um grande missionário. Você vê como que Deus usa, né, as pessoas de acordo com seus dons. Então podemos tirar uma reflexão. Paulo foi chamado especificamente para algo, e Deus coloca as pessoas onde há necessidade, com suas habilidades. Às vezes nós questionamos a Deus: por que está acontecendo isso? Ou por que estou em determinado lugar? Sim, Deus vai usar onde precisa, com suas habilidades. Deus não vai levar uma pessoa com a mesma habilidade que já tem uma outra pessoa trabalhando, se não houver necessidade. Deus coloca a pessoa onde sim há necessidade. Então, se você está em determinado local, em algum lugar, nem que seja temporário, é porque Deus precisa que você esteja ali para estar ajudando, auxiliando e também aprendendo e moldando as suas características. Todo mundo tem suas características, tem seus dons, assim como Paulo tinha, os outros discípulos também tinham. E aí vamos para a pergunta de número 7. E depois no próximo vídeo a gente já vai dar continuação no versículo 8. É o que está, é o que nós paramos lá no YouTube, tá bom? Quais são as suas leituras preferidas? Qual o significado que a Bíblia tem para você? Aí vamos lá. Sem dúvida, a Sagrada Escritura. Paulo aprendeu desde criança, ele vai falar isso lá na carta a 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Paulo vai relatar isso para nós. E nós devemos tirar isso de lição para com nossos filhos e também para a nossa vida. Devemos ter referências, sem dúvida, à Sagrada Escritura. Ele fala assim: que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, nós como cristãos, nós temos obrigação de estudarmos a palavra de Deus. E Paulo é um exemplo disso aqui. Ele mesmo fala que desde novo ele já aprendia as Sagradas Escrituras. E fala que é a sabedoria que nos conduz à salvação através pela fé em Jesus Cristo. É a nossa base de orientação. Às vezes nós erramos muito por não estudarmos mais a fundo a palavra de Deus, e é um dever do cristão. Às vezes tem pessoas que leem um livro inteiro, não falo um livro pequeno, livro de 400, 500 páginas, mas nunca leu a Bíblia toda. Lembrando também que na caminhada com a ação do Espírito Santo, ele vai nos orientando, tá? Não adianta também querer pegar a Bíblia e ler como um livro qualquer, que não vai funcionar. Podemos pegar a Bíblia primeiro como nossa base de regra, fé, aplicação. E Paulo afirma aqui também: toda escritura é inspirada por Deus, útil para instruir, para refutar, para corrigir, educar na justiça. É através da escritura que nós vamos aprender como caminhar na presença de Deus, nos corrigir. Lembrando que
É no caminho. É no caminho. Como nós estamos vendo aqui Paulo orientando, que nós iremos nos corrigir. Então a gente para por aqui. Isso aqui é só uma breve introdução. Lá nos vídeos no canal do YouTube eu falo mais detalhado um pouquinho. Um vídeo mais bem elaborado, mas a gente vai seguir esse padrão aqui que é mais fácil, por causa do tempo. Pouco tempo para poder fazer algumas edições de vídeo. Paulo tem uma coisa interessante, que Paulo, como ele estudou muito, era estudioso da palavra de Deus, ele interpretava os livros do Velho Testamento de uma forma antes de conhecer a Cristo. A partir do momento que ele conhece a Cristo, ele tem encontro com Jesus, ele começa a interpretar os livros do Velho Testamento com um novo olhar, com uma nova perspectiva, porque a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela fala de Jesus, ela aponta para Cristo, para o Messias, para o Yeshua, que é o nosso Salvador. Então nós devemos ler a Bíblia, nos levando, nos orientando a Jesus, tá bom? Então a gente para por aqui. É uma breve introdução que eu fiz, e eu aproveitei essa introdução sobre Paulo, porque falar de Paulo nós vamos abranger muita coisa, desde o chamado, a importância do chamado, entendeu? Eu citei alguns exemplos, inclusive de Paulo, sobre o chamado de Cristo, que às vezes nós esperamos, ou às vezes pessoas, né, até falam, não, mas para você ir para a igreja mesmo tem que consertar muita coisa. Não, eu falo por mim mesmo. Eu custei a entender que é no caminho que a gente vai consertando a nossa vida, errando, acertando, pecando e sendo perdoado pelos nossos pecados, mas é no caminho, é junto do amor de Cristo que nós vamos moldando a nossa vida. É junto, é ali, é na presença de Cristo, é com a ação do Espírito Santo na nossa vida que nós vamos moldando o nosso caráter, o nosso jeito de ser. Pessoa que chegar perto do outro e falar assim, não, faz o seguinte, você não pode estar na igreja agora não, você não pode estar buscando a Cristo, não. Primeiro você endireita a sua vida para depois ir. Repreenda essa pessoa, porque isso não vem de Deus. Isso não vem de Deus. Largue tudo que você está fazendo e segue este caminho, e ali no caminho você vai consertando a sua vida, assim como Paulo fez. Aí nós vemos aí depois, né? Aí nós vamos ver na história de Paulo, o seu desenvolvimento. Ele até conhecia, né? Até tinha um entendimento sobre a palavra de Deus, mas ele não tinha ainda aquele encontro com Jesus. É ali que vai fazer diferença. Às vezes, muitos de nós achamos que por ler a Bíblia ou por frequentar a igreja, nós somos convertidos. Não. Convertido a partir do momento que você aceita Jesus e começa a caminhar no caminho, e a partir daí você deixa o Espírito Santo trabalhar, moldar e mudar a sua vida. Não vamos deixar nada e nem ninguém nos desanimar da caminhada. Errar, todos nós erramos. Pecar, todos nós pecamos. Tal que a diferença é quando você
está com seu coração aberto para o Espírito Santo habitar, transformar, moldar, te libertar do pecado. Que fique essa breve live sobre o apóstolo Paulo, mas também sobre o chamado especificamente. E depois a gente continua aí com os outros vídeos sobre o apóstolo Paulo. A partir do 8, da pergunta 8, a gente vai estar falando aí sobre o apóstolo Paulo, tá bom? Eu já agradeço a vocês que têm nos seguidos aqui e peço a vocês que orem, porque a vida de um cristão não é fácil. Como Cristo mesmo falou, que no mundo nós teríamos aflições, e que era para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E através de Cristo nós também venceremos. Um abraço a todos.